Eu disse da última vez, e já disse há algum tempo, que o movimento de justiça social é como um trem, com diversos vagões. E, sabe, o vagão principal é o vagão da identidade racial, ou do marxismo racial. Mas atrás desse vagão estão vários outros vagões. Há diversas outras questões que estão linkadas à teoria crítica, ao marxismo cultural. Não apenas a raça, mas, por exemplo, as questões de identidade sexual. Portanto, LGBTQAI2+. A propósito, eu não disse isso para ser engraçado. É exatamente onde isso chegou. Agora chegou até LGBTQAI2+. Na verdade, na nova lei do Canadá, e eu vou falar sobre isso no serviço da manhã, na nova lei do Canadá, C4, que se você não estiver familiarizado com a nova legislação do Canadá, Bill C4, que se tornou lei no Canadá, a lei contra a terapia de conversão, eles usam LGBTQ2. E esse 2 é importante porque está linkado à teoria crítica e à teoria crítica da raça. Porque o 2 é um significado de dois espíritos, que é o modo indígena, nativo americano, nativo canadense, qualquer que seja o índio, de falar sobre esse tipo de identidade. Se refere a dois espíritos. Então, em seu aceno interseccional para a teoria racial crítica, eles colocaram LGBTQ2 no projeto de lei lá no Canadá. Porque há uma ligação inexorável entre a teoria crítica da raça e a teoria queer e o marxismo da identidade sexual. E está realmente se tornando cada vez mais prevalente hoje em dia e cada vez mais prevalente em nossas escolas. Então, quando falamos sobre a próxima geração e sobre preparar a próxima geração, ouvimos muito nas escolas e nas reuniões do conselho escolar sobre a teoria crítica da raça e a teoria crítica, e isso é ótimo. Mas o que é realmente mais significativo, eu diria, é o marxismo da identidade sexual por intermédio do movimento LGBTQAI2+. Imagine, a sigla só vai ficar cada vez mais longa, não é? E uma das coisas que vamos falar é o fato de que essa sigla de fato expõe a identidade por trás do movimento. Porque a sigla está repleta de contradições, ok? O acrônimo está cheio de contradições, e falaremos mais sobre isso à medida que entrarmos no assunto. Há algumas dessas coisas que não podem coexistir. Elas são logicamente inconsistentes uma com a outra, mas a única coisa que as mantém unidas é a teoria crítica e o marxismo cultural. É isso. Essa é a única coisa que as mantém juntas. Além disso, algumas das siglas são mutuamente exclusivas e praticamente entram em guerra umas com as outras. Mas elas fazem parte do mesmo movimento crítico de justiça social, fazem parte da mesma aplicação da teoria crítica, fazem parte da mesma aplicação do marxismo cultural e, portanto, há os mesmos objetivos. E isso as mantém unidas. No momento, estamos vendo isso expandido e expresso em nossas escolas por meio de uma série de coisas. Mas talvez de maneira mais secreta, por intermédio do que é chamado de SEL, ou Aprendizagem Socioemocional. E vocês podem ter ouvido falar disso, vocês podem ter ouvido falar de todo esse esforço de aprendizagem socioemocional dentro do sistema educacional do governo. E é o cavalo de Troia que agora está promovendo a teoria crítica, o marxismo cultural, e especificamente o marxismo da identidade sexual entre crianças em todos os níveis, dos pequenos aos 12, ok? Então, o que eu quero fazer nesta manhã, e mais uma vez, deveríamos ter feito isso ontem,
E eu peço desculpas por não poder estar aqui com vocês nas diversas sessões que tivemos ontem, mas eu estava em confinamento por causa da Covid e não fui permitido embarcar. Sim, deveríamos partir na segunda-feira e aí eles agora nos obrigam, né, fazendo um teste 24 horas antes, e todos nós tivemos Covid há algumas semanas, então no domingo a gente fez os nossos testes, então eles me ligaram no domingo à noite e disseram, eu sinto muito, você precisa ficar em confinamento por causa da Covid, e eu deveria ter começado uma palestra no Instituto de Teologia Pública em Fort Myers, e deveria começar lá na quarta, quinta, sexta, vir aqui, fazer a conferência, depois o culto de domingo, e voltar, terminar de dar as palestras lá. Então eu não pude começar as minhas aulas, tive que iniciá-las virtualmente, o que foi interessante, porque tínhamos cerca de 35 alunos que compareceram para fazer este curso de apologética cultural, e o professor deles não pôde estar lá porque foi reprovado em um teste. Mas fizemos o nosso teste novamente e conseguimos chegar aqui ontem. Então eu estou muito feliz por poder fazer isso, mas temos muito o que estudar. Eu vou compartilhar muitas citações com vocês, diversas citações, mas é muito importante que façamos isso. Nem sempre é a maneira mais empolgante de passar por esse material, mas é muito importante que façamos isso. É muito importante que vocês vejam isso. Algumas dessas coisas que eu venho compartilhando há uma década ou mais, como vocês sabem, eu tenho falado sobre isso e ensinado a respeito disso. Mas agora que tudo isso está se juntando, e agora que está sendo exposto e se expandindo, parece que as coisas estão crescendo e se movendo ainda mais rápido do que no passado. Portanto, algumas passagens das Escrituras que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, 2 Coríntios 10, 3 ao 6. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. Este é o nosso mandato. Estamos engajados em uma guerra espiritual. Estamos engajados, isso é o que significa. Não se trata apenas de uma guerra cultural, isso é uma guerra espiritual. São indivíduos que estão em guerra com o nosso Deus e, consequentemente, estão em guerra conosco. E nesta área específica, eles estão em guerra com a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 26 a 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Uma última passagem da Escritura que é muito importante quando falamos sobre isso. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz a escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Isso é o que nós estamos vendo hoje em dia. Estamos vendo aqueles que chamam o bem de mal, e os que chamam o mal de bem, que trocam a luz pelas trevas, e o amargo pelo doce, mas até vão além disso, pois estão em guerra com aqueles que chamam as trevas de trevas e a luz de luz, ok? Eles acham isso extremamente problemático e tentam envergonhar e silenciar aqueles que dizem o que Deus diz sobre o pecado. Então, a parte dessa mudança de luz para as trevas e trevas para a luz é uma mudança de definições. Ouça isso de Mark Stein, e eu creio que é comovente. Antigamente havia sodomia e ato. No final do século XIX, a palavra homossexualidade foi cunhada, uma condição. Uma geração atrás, o termo aceito tornou-se gay, uma identidade. Cada formulação aumenta as apostas. Pode se opor e até mesmo criminalizar um ato.
A pessoa é obrigada a simpatizar com uma condição, mas uma vez que ela é uma identidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualquer coisa que não seja uma aceitação sincera, faça com que você seja marcado como fanático. A transformação de um crime contra a natureza, a sodomia, em uma identidade cívica coigual com pouco mais do que uma vida humana é uma das vitórias mais notáveis já alcançadas por qualquer grupo minoritário no mundo ocidental. Uma minoria que nem sequer existia formalmente há um século conseguiu subjugar e reformar uma instituição social universal de milhares de anos. Novamente, e hoje em dia, se você é contrário a respeito disso, se você fala contra isso, você é tratado hoje em dia de uma maneira que a sodomia teria sido tratada há um século atrás. Porque hoje em dia, a sodomia não é considerada pecado, mas a visão bíblica da sodomia é pecado. Ai daqueles que chamam o bem mal e ao mal bem. Mas é aí que nós estamos. E é aí que essa geração atual, principalmente, está sendo educada e discipulada. Isso é o que eles estão sendo ensinados. Há um gráfico aqui que eu queria mostrar a vocês. É frequentemente usado em círculos educacionais. E a ideia aqui, vocês podem ver o privilégio no centro. A ideia é que quanto mais perto você se move do centro, mais privilegiado você é. Agora você tem que entender essa conexão entre teoria crítica e pós-modernismo. A teoria crítica divide o mundo em opressores e oprimidos. Conversamos sobre como a teoria crítica da raça faz isso com a branquitude, com quem não é branco. E nessa ideia pós-moderna de que tudo é uma construção, certo? E que até a linguagem é usada dentro do contexto da dinâmica de poder para criar essas construções que são todas sobre poder. Antonio Gramsci, o marxista italiano, nos dá essa ideia de hegemonia cultural e como aqueles que estão no poder, os opressores, na verdade, usam essa hegemonia cultural, essa ideologia, para impor a sua opressão. E para Gramsci, ele viu a lei e, sabe, a educação e a família, a religião e a política. De fato, são as principais formas pelas quais essas coisas aconteceram. Mas neste gráfico, se você der uma olhada, veja, por exemplo, em termos de gênero, e em direção ao centro, privilegiados, homens cisgêneros. Então, fora disso, menos poderoso, menos privilegiado, estão as mulheres cisgêneras. Então, fora disso, as pessoas não binárias. Quando se trata de sexualidade, que é diferente do seu gênero, de acordo com essas pessoas, os heterossexuais estão no centro. E fora disso, lésbica, gay, queer, pan, bi, assexual estão fora disso. Então você vê a cor da pele, você vê a cidadania. É interessante, sabe? Dentro disso, os privilegiados são cidadãos. E depois há os residentes permanentes, ok? Então há status precário, então não há nenhum status. O que é interessante é que eles vão para quem não tem status, eles não vão para estrangeiros ilegais. Sabe, isso não está no gráfico? Porque isso é apenas uma construção, certo? A propósito, este é outro dos vagões. Então, mais uma vez, tudo é a respeito do opressor e o oprimido. E todas as nossas interações são sobre desequilíbrios de poder e pessoas que têm privilégios e pessoas que não têm privilégios. É daí que vem a conexão.
E você se lembra quando eu disse que toda a ideia da teoria crítica, teoria racial crítica, sabe, a identidade sexual, o marxismo, que estão todos conectados em sua raiz. Até todo o LGBTQAI+, para mais o que for, né? Essas coisas são contradições dentro da sigla, mas estão todas conectadas por essa ideia de privilégio e poder. A teoria crítica, teoria racial crítica, marxismo cultural, é aqui que estão todos conectados. E em sua raiz, eles estão sendo ensinados aos nossos filhos. Isso é de dois autores chamados Kirk e Madison. Vou falar mais sobre eles. Mas Kirk e Madison argumentam que sugerir publicamente que a homossexualidade pode ser escolhida é um grande problema, porque abre o que eles chamam de lata de vermes, conhecida como escolha moral e pecado. E dá à intransigência religiosa um bastão para nos bater. Portanto, isso não pode ser uma escolha. A homossexualidade não pode ser uma escolha. O que veremos ser incrivelmente irônico. Ouça o que eles afirmam em seu livro After the Ball. Os heterossexuais devem ser ensinados que é tão natural para algumas pessoas serem homossexuais quanto para outras serem heterossexuais. Maldade e sedução não tem nada a ver com isso. E desde então nenhuma escolha está envolvida. A homossexualidade não pode ser mais censurável do que a heterossexualidade, se não houver escolha, certo? Se eu nasci assim, então como isso pode ser censurável? Na verdade, é uma simples questão de chances, 1 em 10, sobre quem se torna gay, quem se torna hétero. Cada heterossexual deve ser levado a perceber que ele pode facilmente ter nascido homossexual. Agora que o número 1 em 10, os autores, neste livro, que foi publicado em 1989, reconheceram o fato de terem inventado o número. Ainda em 94, sabemos que 2,8% dos homens e 1,4% das mulheres se identificam como gays, lésbicas ou bissexuais. A propósito, esse número cresceu exponencialmente nos últimos anos. O número de pessoas que se identificaram dessa maneira. E há um número de razões para isso. Mas o que quero dizer aqui é que quando Kirk e Madison, a propósito, são dois professores de Harvard que escreveram o livro After the Ball. Quando eles escreveram isso, 1 em 10, eles reconheceram, mesmo em seus escritos, que 1 em 10 não era factual, mas era uma peça útil de propaganda. 1 em 10. 1 em 10. Portanto, existem expoentes-chave dessa ideia. Pessoas que conectam a ideia de sua raça ou etnia com a ideia de sua identidade sexual. Eles não dizem, certo, tudo isso é teoria crítica, isso tudo é marxismo cultural. Eles não dizem que em suas raízes é isso que está nos conectando. Isso é o que está conectando os nossos movimentos. Mas há pessoas que se tornaram expoentes-chave de toda essa ideia gay. É a nova ideia black. Algumas décadas atrás era uma coisa muito grande, certo? The Advocate publicou uma reportagem de capa. Para aqueles que não sabem, é uma revista gay bem popular. Eles publicaram esta reportagem de capa. Os gays são os novos negros, ok? E a ideia está clara. A ideia era que, na luta pelos direitos civis, agora nos movemos para outra área e outro nível da luta pelos direitos civis, que é a luta pelos direitos dos homossexuais. O que seria argumentado agora que as pessoas foram além disso para agora os direitos trans. Mas quem são esses expoentes-chave? 1. Ativista homossexual, obviamente. 2. Líderes dos direitos civis e negros. 3. Juízes. Líderes empresariais e políticos. E, finalmente, líderes religiosos. Essas são as pessoas que estão apresentando essa ideia. Que os gays são os novos negros. E que o movimento da identidade sexual, o marxismo da identidade sexual, é uma continuação desse movimento de justiça social e dessa busca pela chamada justiça racial.
E, mais uma vez, algumas pessoas são lançadas por este último. E direi isso porque provavelmente não vamos conseguir passar por tudo isso. Mas, nesta última área, as pessoas dizem, espere, líderes religiosos? Você quer dizer religiosos? Religiosos? Sim, líderes religiosos. Há alguns movimentos dos quais vocês precisam estar cientes. Um deles é chamado Living Out. Existe um ministério chamado Living Out. Há outro chamado Revoice. E essas pessoas fizeram conferências dentro das principais igrejas. Não estamos falando sobre as denominações pró-homossexuais, os suspeitos de sempre, ou o que quer que seja. Mas Revoice, por exemplo, estava em várias igrejas presbiterianas. E a conferência Revoice foi muito popular. E há vários líderes evangélicos tradicionais que endossaram a conferência Revoice. O movimento cristão gay, de forma mais ampla. Você pode ter ouvido falar do movimento cristão gay. Há muitos líderes religiosos que agora estão defendendo todo o movimento cristão gay. Mas vamos ver quantos deles podemos alcançar e passar. Primeiro, obviamente, defensores homossexuais são ou ativistas que estão defendendo essa posição. Essa conexão magistral da homossexualidade com os negros. Mas por quê? Agora, este livro, After the Ball, Como a América Supera o Seu Medo e o Ódio dos Gays na Década de 90, novamente, Marshall Kirk e Hunter Madison, professores de Harvard, um em psicologia e o outro em marketing, eles publicaram este livro em 1989. Eu sempre ressalto que este livro foi publicado em 89 porque quando você o lê e quando lê dele, parece algo que foi escrito bem mais recente para explicar o que aconteceu. Não algo que foi escrito em 89 como um manual estratégico para o que deveria acontecer. Mas era isso. Em 89, era um manual estratégico para mudar a maneira como as pessoas pensam, acreditam e falam sobre a homossexualidade. Mais uma vez, quando você lê, não parece ser assim. Parece que alguém entrou em uma máquina do tempo, chegou, sabe, a esses tempos, viu o que aconteceu em todo, sabe, o movimento homossexual e depois voltou para 88 e escreveu um livro que foi publicado em 89. É uma coisa de volta para o futuro acontecendo, ok? Ouça o que eles dizem sobre o momento. Lembre-se, em 88, 89, certo? A AIDS era tão o que a Covid é agora, ok? Estava na boca de todos. Todo mundo estava falando sobre AIDS naquela época, ok? Como se as pessoas estivessem falando sobre Covid hoje em dia. Aqui está o que eles escreveram. A AIDS, embora seja um canhão solto, é um cânone de fato. Por mais cínica que possa parecer, a AIDS nos dá uma chance, embora breve, de nos estabelecermos como uma minoria vitimizada que merece legitimamente a proteção e cuidados especiais da América. Essa, portanto, é a questão e o desafio. Como podemos superar a nossa oportunidade intransponível? Como podemos maximizar a simpatia e minimizar o medo? Como, considerando a ajuda horrível que a AIDS nos deu, podemos melhorar o jugo? Era sobre isso que eles estavam escrevendo em 89. Como fazemos isso? Isso pode ser um ponto de inflexão em uma direção ou outra. As pessoas podem se voltar contra o movimento homossexual por causa da AIDS. Ou, se pudermos de alguma forma usar isso para ganhar uma identidade minoritária e um status minoritário dentro do contexto da teoria crítica, teoria racial crítica, o opressor e o oprimido, se pudermos nos colocar na lista dos oprimidos, já que estamos avançando com essas ideologias de teoria crítica, teoria racial crítica. Observei antes, eu observei nas falhas que este livro foi lançado em 89. 89 também foi o primeiro ano que eles tiveram uma conferência oficial da teoria crítica da raça, ok? Foi iniciada por alguns professores de direito de Harvard.
Então, Derek Bell foi o principal líder desse grupo e desse movimento. Eles tiveram seu primeiro encontro em 89. Kimberly Crenshaw, protegida de Derek Bell na Harvard Law School, escreveu um artigo seminal sobre interseccionalidade, que é um braço e um ramo da teoria crítica da raça, também em 89. E depois Peggy McIntosh, que escreveu o artigo seminal sobre o conceito de privilégio branco. Publicou esse artigo em 89, o mesmo ano em que este livro foi lançado, falando sobre se identificar, ok, como este grupo minoritário enlutado dentro da mesma linha e do mesmo contexto do avanço do marxismo cultural com identidade racial. Então, o método, o que eles vão fazer? O que esses dois professores de Harvard propuseram? Eu estou feliz que vocês perguntaram. A campanha que esboçamos em After the Ball, embora complexa, depende fundamentalmente de um programa de propaganda descarada, firmemente fundamentado em princípios de psicologia e publicidade. Lembre-se, eu disse a vocês, um professor de psicologia e o outro de marketing. Mas eles disseram propaganda? Certamente, eles estão apenas usando isso vagamente, certo? Não, eles realmente definem propaganda no livro. Dizem que se baseia na manipulação emocional, usa mentiras e é subjetivo e unilateral. Apenas no caso de você estar se perguntando o que eles queriam dizer quando disseram que era propaganda, bem, depende da manipulação emocional. Usa-se mentiras e é subjetivo e unilateral. Essa foi a jogada. Essa foi a estratégia. Contar o lado deles da história e enquadrar o lado deles da história de uma forma que eles conseguissem o que buscavam. 3 coisas que eles usaram: de sensibilização, bloqueio e conversão. Eles também reconheceram o fato de que essas são as 3 etapas da lavagem cerebral. Mas essas foram as 3 etapas que eles usaram. O que isso significa? Ora, primeiro, dessensibilizando. A ideia de dessensibilizar era muito simples. E o que eles argumentavam era que precisavam colocar as imagens dos gays e da homossexualidade na arena pública. Eles precisavam ter, sabe, programas de TV, comerciais, sabe, atletas, atores e atrizes, e precisavam usar tudo isso. Eles usaram a ilustração e eles falaram sobre ligar o chuveiro, ok? E apenas imundar o mundo hétero com isso para que depois de um tempo eles se acostumem a ficar molhados. Isso é dessensibilizante. Deixe-me perguntar algo. Quando foi a última vez que vocês assistiram a um programa? E quando digo um programa, não me refiro a um único episódio, mas quando foi a última vez que vocês assistiram uma série? Pense só na série favorita, seja qual for a série que você gosta. Quando foi a última vez que você assistiu uma série na TV que não tinha um personagem gay? Ou que não introduzia, não vinha com um enredo gay? Isso simplesmente não acontece. Quero dizer, você não pode ligar a TV sem ver isso. Agora há comerciais, e os comerciais vêm. E quando os comerciais falam sobre o uso de personagens gays ou casais gays nos comerciais, eles estão no ar. Não em todos os lugares. Por aí no ar. Isso está além de todos os lugares, ok? Você não pode fugir disso. Tanto que quando as pessoas assistem à televisão, sabe, quando assistem a essas séries, se você vive em um ambiente onde não está cercado por isso, quase começa a pensar que os seus círculos são os mais fortes. Isso é desensibilizante. A próxima ferramenta que eles usam é interferência. E a maneira como eles falam sobre interferência é que
eles querem eliminar e reverter o que chamam de recompensas psíquicas. Então, a maneira como eles explicam o bloqueio é essa. Você compara ser contra a homossexualidade com ser parte do KKK, ou skinheads, ou neonazistas. Então, quando as pessoas pensam sobre a homossexualidade, pensam sobre qualquer que seja a sua posição bíblica sobre a homossexualidade, sua posição bíblica sobre o casamento gay, eles automaticamente têm um cheque. Eles estão presos, certo? É como se você tivesse uma máquina e eles jogassem areia na obra, então a máquina emperra e não funciona. Então agora você tem que parar porque se sente mal por acreditar no que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. É por isso que, por exemplo, se você quer ver a interferência no culto, o que você faz é só assistir a um sermão de um pastor nos últimos, especialmente 5 anos, talvez 10 anos, sobre homossexualidade. A maioria dos caras passa do primeiro quarto a 1/3 do sermão suavizando o golpe. Ouça, eu não odeio os gays. Eu tenho familiares que são gays, eu tenho amigos que são gays. Eu só quero que vocês... Mais uma vez, o primeiro quarto a 1/3 do sermão é para tentar suavizar o golpe. Eles fazem isso de uma forma que nunca fariam um sermão, por exemplo, sobre embriaguez. Você não começa dizendo, escute, eu não odeio os bêbados. Eu não odeio os viciados em drogas. Eu tenho familiares, tenho amigos viciados em drogas. Adultério. Ouça, igreja, eu só quero dizer de antemão, enquanto prego essa mensagem, eu não odeio os adúlteros. Eu amo os adúlteros. Deus ama os adúlteros. Eu tenho amigos que são adúlteros. Familiares meus que estão até os joelhos em adultério. Então, ao pregar este sermão, eu só quero que vocês tenham isso em mente. Deus ama os adúlteros. Veja, nós rimos porque é ridículo. Mas os sermões sobre homossexualidade começam assim, porque estamos efetivamente presos. Funcionou. Então há conversão. Agora, por conversão, eles não estão falando em, sabe, tornar os heterossexuais gays. Não é isso que eles querem dizer com conversão. Por conversão, o que eles querem dizer é algo mais sinistro. Por conversão, eles querem dizer mudar as mentes e as atitudes das pessoas sobre a homossexualidade, sobre LGBTQIA2+, para que se tornem aliados. A propósito, na sigla LGBTQIA2+, eu falei para que serve o 2, né? Essa é a ideia de 2 espíritos. E eles obtêm isso de grupos e comunidades indígenas. Certo? Os índios americanos, eles costumavam ter essa ideia de 2 espíritos. Uma maneira de falar sobre pessoas que eram, sabe, homossexuais ou o que quer que seja que elas eram. Então, eles trazem isso para ele. Nós sabemos disso. Conhecemos. O L serve para quê? Vocês podem dizer para quê? Lésbica. Certo? Sabe para que é o G? Significa o quê? Gay. B, bissexual. Ok. T, transgênero. Q, queer. É a pessoa que se questiona. I, intersexo. E você sabe para que serve o A? Aliados. O A é para aliados. Veja, esse é o propósito da conversão. É criar criar aliados. Por isso, até na sigla, eles têm aliados. Agora, eu falei sobre isso ser contraditório. A razão pela qual é contraditório é porque este ponto é feito de maneira brilhante
no livro The Madness of Crowds, escrito por um autor homossexual, a propósito. Mas ele aponta o fato de que, por décadas, os L's e os G's vêm argumentando que é um problema de hardware, ok? Temos tentado fazer estudos para provar que está nos genes, está no cérebro, está nos feromonas, certo? Nenhum dos estudos provou isso. Mas por anos, por décadas, o movimento lésbico e o movimento gay estava argumentando: nós nascemos assim, é biológico. Agora o movimento trans aparece e diz: o hardware não significa nada, é uma questão de software. Então você tem lésbicas e gays. Nós nascemos assim, é o nosso hardware. Os transgêneros dizem: você é mal se deixar o hardware ditar a realidade. Sou quem sou apesar do meu hardware. Essas duas ideias são completa e diametralmente opostas uma à outra e não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas fazem parte do mesmo acrônimo. Eu vou melhorar. O que? É para queer. Agora, a teoria queer é todo um ramo da teoria crítica. E a teoria queer, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é sobre, sabe, muitas pessoas usam a palavra queer e o que querem dizer é gay, ok? A pessoa é queer. Não. Não. A teoria queer é sobre sexualidade não normativa. É uma identidade sem essência. É algo que não é normativo. A teoria queer é sobre ser contra o que foi normalizado. Ora, adivinhe. Agora que o casamento gay é legal, a teoria queer tem que ser contra o L e o G normalizados. E agora que o T está sendo normalizado, a teoria queer tem que ser contra isso também. Mas todos eles ainda ocupam a mesma sigla. Por quê? Porque eles estão enraizados e fundamentados na teoria crítica. Eles estão enraizados e fundamentados no marxismo cultural. Eles estão enraizados e fundamentados no marxismo de identidade. E esperam que você não preste atenção ao fato de que essas coisas são contraditórias, porque o problema é o poder e o privilégio. Isso é o que é mal, poder e privilégio. E todas as pessoas podem estar no mesmo acrônimo, porque comparado ao heterossexual cisgênero, a propósito, cisgênero não significa nada. As pessoas me perguntam isso o tempo todo. O que é cis? É uma palavra inventada. O ponto principal é que você tem heterossexuais cisgêneros na posição de poder. Tudo isso é socialmente construído. Ok? É isso que o pós-modernismo está argumentando. É tudo construído socialmente. Nada disso existe como realidade objetiva. É apenas socialmente construído para manter as pessoas no poder. Então todas essas coisas podem se contradizer ideologicamente. Mas quando você as coloca no espectro do opressor oprimido, todas elas ocupam a categoria oprimida. Portanto, todas elas pertencem uma à outra. Porque há uma realidade última. E é a última realidade da teoria crítica. Agora, isso pode parecer loucura para vocês. Quero dizer, eu espero que sim. Mas quanto mais perto você estiver da educação do jardim de infância ao 12º ano, menos louco parecerá. Se você é um professor que se formou em pedagogia nos últimos anos, isso não irá parecer loucura para você.
É com isso que você foi inundado nos últimos anos da sua vida. Se você é um administrador em uma escola, isso não parece loucura para você, porque você está agendando treinamento em serviço para seus professores para que eles recebam isso. Se você é aluno de uma escola do ensino fundamental até o 12º ano, isso não parece loucura para você, porque todo o seu currículo agora aponta nessa direção e é direcionado para te conduzir a essa conclusão. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Este é o próximo vagão na justiça social crítica. Algumas coisas que eu queria abordar aqui antes de encerrarmos essa sessão. Devemos terminar isso em breve. Primeiro, antes de encerrar, a pedofilia é o próximo. Ok? A pedofilia é o que vem a seguir. A pedofilia foi renomeada em um novo esforço para ser incluída na comunidade LGBTQ. Eles têm a sua própria bandeira. Eles se renomearam como MAPS. Pessoas atraídas por menores, certo? Não pedófilos. Pessoas atraídas por menores. Eles estão fazendo os mesmos argumentos que o movimento cristão gay está utilizando. Portanto, o movimento cristão gay está fazendo esse argumento. Não é errado ter orientação homossexual e sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Só é errado quando você age sobre isso. Esse é o argumento do movimento cristão gay. E esse também é o argumento dos pedófilos. Sentir atração por menores não é um problema, desde que você não esteja abusando de menores, ok? É exatamente o mesmo argumento que grupos como Living Out e Revoice estão usando sobre a homossexualidade. Há um tweet aqui sobre um professor universitário que escreveu um livro normalizando essa ideia de pessoas atraídas por menores. Ok? Ok. Rapidamente, por uma questão de tempo. Quero olhar para este próximo grupo, porque é onde a conexão fica mais clara. Porque você pode pensar, e eu pensei uma vez que o que estava acontecendo era Kirk e Madison e pessoas como eles estavam cooptando o movimento dos direitos civis, certo? Que eles estão entrando na onda. Eles olham para o movimento dos direitos civis e disseram: uau, veja como isso tem sido bem sucedido. Se pudéssemos participar um pouquinho disso, surfar nessa onda, mas não foi assim que aconteceu. Julia Bond era o chefe da NAACP. Os afro-americanos foram os únicos americanos que foram escravizados por 2 séculos, mas estávamos longe de ser os únicos americanos sofrendo discriminação naquela época. E agora, a disposição sexual é paralela à raça, em outras palavras, gay é o novo preto. Coretta Scott King. Proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma forma de agressão gay, porque gay é o novo negro. Michael Steele, ex-presidente do Comitê Nacional Republicano. Oh, não. Acho que nunca realmente aceitei essa visão de que você pode ligar ou desligar algo como a água, ou como a torneira de água. Acho que há muita coisa que entra na composição de um indivíduo que você simplesmente não pode simplesmente dizer: amanhã de manhã eu vou parar de ser gay. É como dizer: amanhã de manhã eu vou parar de ser negro. Porque o gay é o novo preto. Mas mesmo no movimento dos direitos civis, e ouça isso de Bayard Rustin. E você pode não saber esse nome, mas vou te explicar quem era esse indivíduo depois dessa citação. Hoje, os negros não são mais o papel decisivo ou barômetro da mudança social.
Os negros estão em todos os segmentos da sociedade. A propósito, isso foi nos anos 60 e 70. Ele está dizendo isso. Os negros estão em todos os segmentos da sociedade e há leis que ajudam a protegê-los da discriminação racial. Os novos negros são gays. É nesse sentido que os gays são o novo barômetro para a mudança social. A questão da mudança social deve ser enquadrada com o grupo mais vulnerável em mente: os gays. Agora, quem é Rustin? Rustin era homossexual, ele era um marxista cultural. Ele foi preso em 56 por sodomia pública. Ele era um membro do Partido Comunista dos Estados Unidos. Ele era um membro do Partido Socialista Americano. Ele foi para a Índia na década de 40 para estudar as táticas não violentas de Gandhi e depois voltou para os Estados Unidos e foi o mentor de Martin Luther King Jr. para as táticas não violentas do movimento pelos direitos civis. Ele também foi um dos escritores fantasmas de King. E Rustin falou na marcha sobre Washington. Ele também não era o único no movimento. King estava bem ciente da homossexualidade de Rustin e James Baldwin. James Baldwin, o poeta negro. Ele sabia que a tendência deles era misturar justiça social negra com justiça social gay. King concordou com outro conselheiro próximo, e Ghostwriter, Stanley Levison. Levison era um cara branco, que a questão racial deveria ser prioridade. A homossexualidade não deveria ser confundida durante o ponto culminante da década de 60. King e Levison concordaram que Rustin e Baldwin eram mais qualificados para liderar o movimento homossexual após o clímax do movimento pelos direitos civis na década de 60. Ninguém cooptou o movimento dos direitos civis. Isso foi vinculado muito antes de Kirk e Madison escreverem After the Book. E era bem conhecido na época. Ora, eu odeio fazer isso, mas temos que parar. Mas antes de pararmos, deixe-me dizer isso. Esse não foi o único movimento pelos direitos civis que uniu essas duas coisas. Nos anos 90, quando Nelson Mandela foi libertado da prisão e se tornou presidente da África do Sul, vários dos seus conselheiros deixaram a África do Sul e foram educados no Ocidente. Eles eram uma espécie de exilados durante o período do Apartheid. E esses indivíduos tiveram grande influência sobre Mandela e o restante dos líderes desse movimento. De modo que, debaixo do governo Mandela, a África do Sul se tornou a quinta nação do mundo e a primeira, e até agora, a única nação da África a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque, sob Mandela, eles também vincularam os direitos civis dos negros e os direitos civis dos homossexuais. Então, mais uma vez, isso não é uma coisa nova em nenhum trecho da imaginação. Ok? Eu sei que foi muito. É apenas uma fração do que deveríamos lidar neste fim de semana. Então, creio que vou ter que escrever outro livro.